procurando uma definição sobre o fantástico, eu achei, tem esse livro que chama Conversas com Cortázar, de Ernesto González Bermejo, que são entrevistas. E ele fala assim, o fantástico é uma coisa muito simples, que pode acontecer em plena realidade cotidiana, neste meio-dia ensolarado agora, entre você e eu, ou no metrô, quando você estava vindo para este nosso encontro. Trata-se de algo absolutamente excepcional, concordo, mas que não tem por que ser diferente em suas manifestações da realidade que nos envolve. O fantástico pode acontecer sem que haja uma mudança espetacular das coisas. Para mim, o fantástico é simplesmente a indicação súbita de que, à margem das leis aristotélicas, da nossa mente racional, existem mecanismos perfeitamente válidos, vigentes, que nosso cérebro lógico não capta, mas que em certos momentos irrompem e se fazem sentir. 5550 como um espetáculo de realismo fantástico, né? Sim. E o Ledier citou um trabalho... Qual é o nome do trabalho, Ledier? Que você tá... Mimesis, Gêneros e o Discurso Pós-Colonial, Desconstruindo o Realismo Fantástico. Isso, que fala disso, que o realismo fantástico, principalmente na América Latina, ele tem um perfil totalmente diferente do perfil europeu, né? Mais voltado para fantasma, para sobrenatural, para questões internas, até um tanto romântico. Quando o realismo fantástico cai na América Latina, é para falar sobre o social, né, basicamente. É como se não achasse palavras o suficiente. Esse absurdo que é a nossa realidade, né? Então, como se só o realismo fantástico desse conta da realidade latino-americana. Então, o 5550 totalmente eles isso. são fantásticos. Porque é uma maneira que nasceu aqui, né, com o calor tropical, de falar dessa realidade, de falar dessa gente. Então, o Gabriel Garcia Marques, Cortázar, Borges, Murilo Rubião, que também é uma importante brasileira, que pouca gente conhece, Murilo Rubião. É verdade. Escreveu um texto sobre ele também. A gente tem, há uns anos atrás, a gente fez um espetáculo, eu e a Joyce, sobre o Murilo Rubião. Foi. Então, o realismo fantástico entra no 550 e também no 4440 nesse sentido, né? Porque não é o fantástico só da... É um jeito de se relacionar com a realidade socioeconômica, cultural, da onde a gente vive, política, da ordem política. É um jeito que a gente tenta conciliar todos esses absurdos que são a nossa realidade, né? Essas forças em luta constante que se sobrepõem de tal maneira que quando você olha, você fala, gente, não, o dramaturgo, a gente tá vivendo muito isso, né? Não, gente, o dramaturgo dessa temporada, se você escreve o que está acontecendo no Brasil hoje numa peça, vamos dizer que é impossível, né? O realismo não dá conta, porque hoje em dia, principalmente, com toda essa coisa da transmissão ao vivo, a gente não dá conta mais. A realidade já está muito na nossa cara, né? Então, lidar... A gente vive um hiperrealismo já, né? Então, a arte, querendo ou não, demora um ano para ensaiar. Então, se você vai falar da realidade, você não dá conta, porque quando você já for estrear, ela já superou muitas vezes a ficção. A transmissão ao vivo você faz com o seu celular onde você quer. Então, a gente tem que achar um outro jeito de falar sobre as mesmas coisas, porque senão você perde essa luta. Né? O celular você grava, você faz live onde você quiser. Né? E dá zoom, né? Você tem uma possibilidade de ver a vida de uma maneira que há pouco tempo, né, a biologia só não te permitia. A gente já é um ser biônico, né? Sim, e para dar conta disso. E também tem uma coisa, ao mesmo tempo que tem essa parte sociocultural, política, tem uma parte
da poética latino-americana, É, que é maravilhosa, né? Falando da poesia que surge a partir do realismo fantástico, é maravilhoso, né? o oxigênio que isso traz pra gente, O né? sublime, né? Desse universo. É quase uma porta de salvação pra gente, de alguma maneira, né? Porque as outras formas que haviam sido criadas não davam conta de explicar, de entender, de desenhar isso aqui, né? É quase que uma necessidade, né? É, De falar, além de você falar de sobre isso, com poesia, né? sim, é. Com leveza também. E num continente onde a censura sempre se impõe de uma maneira muito violenta, né? Você tem um Estado violento atuando sobre essas vozes que tentam expor essas contradições, né? E aí, então, você também é uma maneira também de você falar sobre elas, tentando salvar a sua própria vida, né? Porque Sim, o artista é importante vivo. Você e acaba, não é um discurso ideológico explícito, né? Não, É um sonho, né? é um sonho. É um É um sonho. sonho. E é o realismo fantástico dando suporte para você tratar disso, né? Ele te dá suporte e permite você adentrar outras camadas também, né? E você vai colocando a poesia, né? Entra várias coisas, mas é como se você utilizasse de outra linguagem, você ficasse chovendo no molhado, né? Você abrisse a porta da sua casa e você pudesse assistir isso, né? Sem filtro nenhum. Né? Você, se utilizando do realismo fantástico, você faz de uma outra maneira, né? E com mais camadas e com suporte, eu acho. É uma forma poética de elaboração Dessa realidade absurda. realidade. Que não existe em lugar do mundo, né? Não, né? Que é muito. Porque Mas vem na dessas América forças. Latina, assim, né? A gente às vezes se isola no Brasil, mas Mas o Brasil, a América Latina é muito parecida, né? Se você olhar, a história é muito parecida, nossa. Muito. Ah, sim. As relações e a formação e as forças que Formação, né, atuam, né? As forças políticas como atuam. A gente ainda está nesse pós-colônia, né? A gente vive isso no Brasil hoje muito fortemente, né? Em vez de você olhar para o mercado que existe aqui dentro e tentar fortalecer esse mercado, você fica eternamente dependente de uma outra colônia, né? Hoje são os americanos mais do que os europeus, mas a gente continua, né? Existe uma política hoje que é de dependência, de aceitar com a orelha baixa tudo que vem de lá, né? Tudo que eles falam é melhor para a gente. A gente não sabe o que é melhor para nossa realidade. Isso ainda é um resquício dessa grande colônia, né? E a gente só olhar o produto da exportação, né? A gente exporta a gente ainda é um soja, fazendão. carne. É o fazendão aqui, né? E para essas forças que nos comandam, o interesse é esse, né? Precisa ter um fazendão no mundo. Então, que fiquem vocês aí. Não pensem que vocês possam ser outra coisa, né? Existe uma construção cultural em cima disso que é fortíssima. Inclusive, é muito bom que vocês pensem que vocês não podem ser outra coisa, porque daí tudo se mantém como está e a roda continua girando dessa forma. Né? E é tão paradoxal, porque ao mesmo tempo a gente tem que derrubar mata para plantar, né? E aí tem uma comoção mundial, porque a gente desmata. Não é paradoxal isso? Super paradoxal. Totalmente. E eu estava lendo só para a gente ver, tem nada a ver, mas também tem a ver, eu acho, dentro desse realismo fantástico. Estava lendo que uma das maiores plantações, uma das maiores culturas que tem crescido de plantação na Amazônia com essas derrubadas é da coca. Porque o Brasil, de 2015 para cá, se tornou o maior exportador de cocaína para a Europa do mundo. Que coisa mais fantástica do que essa? Então, só o realismo fantástico dá conta da realidade. Uma das nossas maiores indústrias é o tráfico. Quer dizer,
vai falar disso só com a realidade, só com o realismo basiquinho. Não tem. Aí você não está fazendo nada em cima Não. dessa realidade, está repetindo, né? Não dá para vestir um pretinho básico e deixar ele para o baile, né? Não dá, porque você não se torna interessante, inclusive, né? Você fuça a internet, a realidade está aí na sua cara, no seu celular a todo momento, né? Então, como artisticamente, como que a gente pode... Como se articula essa realidade, né? Que chegue na pessoa, porque também é tanto excesso de informação que se você, num espetáculo, for falar, repetir o que ela vê cotidianamente no celular 24 horas por dia, não Ela tem mais o que fazer. Né? Não tem mais. Então, acho que tem esse o nosso trabalho também de elaborar uma forma artística de você falar tudo isso com poesia que causa interesse. Que causa interesse e que ultrapassa essa barreira da sensibilidade. Hoje em dia também a gente tem uma parede na frente de essa informação. Então, eu acho que o realismo fantástico é uma via maravilhosa para você dar a volta nessa parede, sabe? Sim. Sim, você transcende, né? Porque noticiário e internet, você já está blindado, né? Parece que se você liga um noticiário, se você abre, sei lá, um jornal, se você já sabe o que você vai encontrar. Tem isso, né? Você já sabe. Então, como é que você vai tratar de uma coisa que todo mundo já sabe de uma outra forma? Você precisa ter o suporte, né? E é uma coisa que acho que a gente conversava num ensaio do Histórias de Chuva, que os comunicadores somos nós, né? Quem está sentado ali veio receber uma comunicação. Não é esforço dessa pessoa, a pessoa não tem a obrigação de fazer um esforço para compreender aquilo que você está querendo comunicar, né? O esforço tem que ser todo seu, que é o comunicador. Que é o nosso trabalho. Às vezes a gente vê muita gente procurando essa forma, e é uma forma hermética para a qual você precisa ser meio iniciado para conseguir fazer a leitura daquilo, né? E a gente esquece que a gente vive num país que tem pouca cultura teatral, onde esse vocabulário precisa ser construído com quem está sentado ali, né? E já que nós que temos essa função de comunicar, é nossa obrigação encontrar esse canal, né? E tem também, foi bom você falar isso, porque tem é preciso quebrar essa prepotência de... Eles que me entendam. Eles que me entendam. Eu sou o máximo na minha criação. Você é sentado, infelizmente... Não alcança a minha grandeza. A minha grandeza e intelectualidade. É uma prepotência. É muito. O comunicador é você, amor. Você que se propôs a comunicar, você que encontra a maneira de comunicar com toda essa plateia, né? Em camadas diferentes, é óbvio. Que quem tiver um pouco mais de conteúdo vai absorver aquilo de uma outra maneira. Sim. Mas quem não tem esse conteúdo tem o direito de fruir aquilo tanto quanto quem... Porque senão você expulsa esse espectador que vai achar aquilo uma chatice para sempre. Então, justamente porque o teatro ele já é desprestigiado, né? Você vai ver como as pessoas lidam com isso lá fora, é diferente em alguns países de como a gente lida. Então, se você já chega com essa prepotência de que eu já sou suficiente, vocês, né, deem um jeito de me entender, cada vez mais a gente afasta, né? E não traz esse público. Ninguém gosta de ser tratado de burro, né? Não. E aí eu acho que a sua função, e exatamente a sua função como artista é passar alguma coisa para que isso, sabe, reverberar de alguma forma em alguém, seja para, né, tocando, para causar uma reflexão. Não tem como você fazer por outro viés que não seja, né, tem que ter uma empatia, você tem que despertar pelo menos isso para que a coisa, né? E hoje em dia a gente compete. Nossa. Com milhões de tudos, né? Milhões de coisas são mais interessantes, né, gente? É o que a gente estava falando, né? Isso aqui, o cara tem o Netflix, o cara tem a Rede Globo, o cara tem um livro, o cara tem um videogame, o cara tem a música, o cara tem o cinema, o cara tem tudo aqui. Ele não precisa nem sair de casa. Ele não precisa. Então, se a gente ficar nesse... A humildade de propor uma relação, né? E acho que de aprender a se comunicar melhor, né? Porque eu acho que se a gente não atinge, o problema da comunicação é nosso. A gente não entendeu como criar outros caminhos para chegar naquelas pessoas, né?
E os mais interessados somos nós. Porque, olha, sinceramente, eu acho que todo mundo tem uma experiência de você assistir, como espectador agora falando, né? Um espetáculo que você é encantado, você não esquece nunca mais. Pode passar 50 anos, você lembra da sensação. Você também. É uma tortura. Vai querer voltar, né? É uma tortura, né? Eu lembro que uma vez eu li um texto, acho que do Contar do Caligares, dizendo que ele achava, né? Ele dizendo que ele achava que por que era tão ruim assistir teatro ruim? Porque, né? Por que no cinema, quando você vai ver um filme ruim, ou quando você está na sua casa vendo uma coisa que não é tão boa, por que você não tem essa sensação que o teatro te dá, que é quase de uma tortura física, né? E ele achava que é porque com o teatro, o ator e o espectador no teatro tem uma relação erótica, porque vocês estão, e não no sentido sexual, né? Mas no sentido de estarmos ao mesmo tempo, no mesmo espaço, respirando o mesmo ar. E aquele corpo que está na sua frente, você se identifica de imediato com ele, porque você também tem um corpo. E quando você vê ele numa situação que é quase degradante, né? Porque quando o teatro é ruim, é quase degradante. Fica constrangedor. A empatia atua nesse sentido de aquilo causar uma dor no seu corpo, que é quase física, né? É uma obrigação nossa de não causar essa sensação nas pessoas. Jamais. Pelo contrário, né? De encantar, de trazer, de convencer essas pessoas pelo momento teatral de que aquilo é mágico e fantástico como o nosso realismo.